Graça e paz. Hoje, dia 16 de agosto de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 32, diz assim: Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O título da nossa meditação hoje é Em Busca de uma Solução. Em uma feira na França, uma jovem mulher se aproximou do estande onde se vendia literatura bíblica. Ela disse que queria pagar pela Bíblia que seu filho de 9 anos havia furtado no dia anterior. Os atendentes ficaram surpresos e depois comovidos ao ouvir o relato dela. O marido dessa mulher estava em estado de coma há 2 anos e o menino sofria muito com a situação. Por isso pensou que a Bíblia pudesse lhe dar alguma solução para o problema. Inicialmente a mãe quis devolver a Bíblia, mas depois começou a ler e agora queria comprá-la. Por meio da leitura da Bíblia, podemos comprar aquele que não apenas pode nos dar uma ajuda temporal, mas também uma permanente paz com Deus, uma tranquilidade de coração e uma força diária para não nos desesperarmos diante de situações difíceis. Esse é o grande presente que a graça de Deus oferece a cada ser humano por meio do Senhor Jesus. Deus nos ama, ainda que sejamos transgressores dos mandamentos divinos. Por isso enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para que carregasse na cruz os pecados de todos os que creem nele. Cristo expiou nossa culpa para com Deus, de maneira que aqueles que confessam o seu pecado são justificados e adotados como filhos seus. Romanos 8, 38 e 39 afirma: Porque estou certo de que nem a morte, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Para a complementação da nossa leitura, da nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Marcos, capítulo 10, do verso 1 ao 31, que diz a questão do divórcio. Jesus abençoa as crianças, o jovem rico, o perigo das riquezas. Aqui Jesus, através de parábolas, também nos fala, sobre questões que vivemos dia a dia, momento a momento. Porque, principalmente aos casais, quem é que não tem problema em seu casamento? Quem é que não tem uma discussão? Quem é que não pensa ou até mesmo fala em divórcio? Não é verdade? Então aqui o Senhor Jesus explica a situação do divórcio. Por outro lado, Jesus abençoa as crianças. No versículo 13, o título é Jesus abençoa as crianças. Então diz assim: Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade te digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoavam. Então aqui Jesus diz que devemos receber, o reino de Deus
como uma criança. A criança recebe algo como? Cheia de curiosidade. Faz muitas perguntas. Muitas das vezes, perguntas que nós ficamos aqui assim, até de boca aberta, não é verdade? Porque criança não tem maldade. Criança, ela não tem maledicência. Criança, ela não tem interesses para ela mesma, não é verdade? Por isso o Senhor nos ensina essa lição, para que nós possamos ser como crianças. E depois Jesus vem aqui falar sobre o jovem rico e o perigo das riquezas. Porque, amados, ser próspero é bom, mas se apegar às coisas materiais, não, de jeito nenhum. Então, nós temos que ter cuidado com as coisas materiais. O nosso coração está aonde está o nosso tesouro. Aonde é que está o seu coração? No reino de Deus? Nas coisas de Deus? Ou nas coisas materiais? Então devemos tomar muito cuidado com a nossa posição enquanto viver nesta terra. Porque não devemos ter o nosso coração voltado às coisas terrenas, ao dinheiro, à casa, a carro, não devemos ter. E Jesus nos dá essa lição, esse ensinamento. Então, que isso possa ficar em nosso coração. O texto diz aqui que uma mãe foi em uma feira pagar a Bíblia que o seu filho havia furtado. O interesse daquela criança era saber o que continha naquele livro para que seu pai fosse salvo e curado. E ele então furtou a Bíblia. E o interesse da mãe era até de devolvê-la. Mas ela começou a ler por uma atitude de uma criança. Olha que atitude. E ela se interessou por aquele livro. Então, ela foi naquela feira para pagar o custo daquele livro. Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar a nossa dívida, pagar os nossos pecados diante de Deus. Esse sacrifício nós não precisamos mais fazer, mas precisamos reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador em nossas vidas, independentemente da situação em que nós nos encontramos. De repente, você pode estar em uma situação em que pode até pensar, para mim não há mais solução. Tenho pecado demais. Não. Existe solução sim para você. Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, aquele que morreu na cruz do Calvário, pode te dar a solução. Amado e amada do Senhor, só não existe solução após o último suspiro de vida. E ainda assim cremos, temos esperança que o Senhor pode ressuscitar. Enquanto há vida, há esperança. O Senhor exalta aquele que se humilha. O Senhor põe no pódio aquele que está na sarjeta. O Senhor limpa aquele que se sente imundo, sujo.
O Senhor perdoa os pecados daquele que o reconhece como único e suficiente Salvador. O Senhor cura aquele que está doente. O Senhor transforma, literalmente transforma aquele que abrir o coração para Ele e dizer: Senhor Jesus, estou aqui. Preciso do Senhor. Verdadeiramente quero ser transformado. As pessoas hoje em dia perseguem o cristianismo verdadeiro. Em alguns países não deixam ler a Bíblia. Não é porque é simplesmente um livro, não. É porque ela traz resultado diferente daquilo que o inferno deseja. A Bíblia é, literalmente, o Senhor Jesus conosco. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Por isso a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus nos liberta das garras do inimigo, nos liberta das transgressões, nos liberta das coisas terrenas, nos liberta da prisão maléfica, nos liberta das possessões, nos liberta de traições, nos liberta de mentira, nos liberta de tudo aquilo que não faz parte, de que não é dos céus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então há tempo para você. Há tempo para se reconciliar com Deus. Há tempo de você se derramar em Deus. Há tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Senhor, nosso Pai, alcança essa vida, aonde quer que ela esteja, em nome de Jesus. Tira todo o peso, tira todo o desânimo, tira toda a frustração, tira toda a mágoa, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, envolve essa pessoa agora em nome de Jesus. Não importa onde você está e nem como você está. O Senhor te diz: vem, filho, eu posso fazer algo por você. Vem, filha, eu posso fazer algo por você. Levante-se, se coloque de pé. Procure um lugar onde você ouça falar verdadeiramente das coisas de Deus. Em nome de Jesus. E depois você vai contar esse testemunho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pense nisso, medite nisso e viva essa oportunidade agora. Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.